Esse O número? número vai assustar as pessoas. No meu ano de cursinho, eu fiz 22 mil questões. É porque isso é difícil de perceber. Mas é um processo progressivo. No começo do seu processo de estudo, você não vai conseguir sentar e fazer 100 questões num dia. No começo, eu conseguia fazer, sei lá, 20 questões num dia. Quando eu passei, eu conseguia fazer 100. Você precisa chegar no dia da sua prova tendo a sensação de que você fez tudo que você podia. Faça no seu dia a dia o suficiente para no dia da prova você olhar e falar, eu não dava conta de fazer mais. Isso não quer dizer que você foi melhor que todas as pessoas. Não é olhar para as pessoas e falar, eu fiz mais que o fulano. É olhar e falar, eu fiz tudo o que eu conseguia. Então eu tinha uma paz tão grande, porque eu sentei para fazer a prova e eu falava para mim, eu fiz tudo, absolutamente tudo que eu dava conta. Eu não conseguiria, meu corpo e minha cabeça não eram fisicamente capazes de fazer mais do que eu fiz. Então, não existe meio que eu tivesse feito mais. Isso te dá uma paz, uma segurança tão grande. E eu tinha tanta certeza de que eu tinha feito tudo que eu podia, que eu sabia que não existia um conteúdo que caísse que eu não soubesse. Bem-vindos ao podcast dos aprovados, onde a gente entrevista estudantes que alcançaram o sonho de passar na faculdade. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, a Letícia, que é minha amiga lá na medicina da USP. Conseguiu um bem feito muito mais legal do que o meu. Ela conseguiu ser aprovada não só pela FUVEST, como também pelo Enem. Ela veio de Goiânia e ela conseguiu um feito incrível. Ela só com um ano de cursinho conseguiu acertar mais de 170 questões lá no Enem. Bom, Leti, bem-vinda aí ao podcast. Muito obrigada! Conta aí pra gente como é que foi a decisão de fazer medicina, sempre foi seu objetivo ou foi algo que surgiu assim mais de última hora? Que honra, Luquinhas. Estou muito feliz de estar aqui, de ser a primeira. Estou muito feliz. Bom, sobre a medicina. Eu não era daquelas crianças que falava, nossa, quero ser médico quando crescer. Eu sempre quis fazer ciência. Sempre gostei de ciência e sempre quis fazer ciência. E eu queria essa é uma coisa que eu acho que eu nunca falei. Eu queria uma carreira que me permitisse estar em qualquer lugar do mundo. Que me permitisse chegar em qualquer lugar. E para a cabeça de uma criança, médicos chegam em qualquer lugar. Médicos chegam na guerra, médicos chegam no frio, na chuva, no calor, médicos chegam em qualquer lugar. E eu sempre fui muito competitiva. Muito, muito competitiva. E eu tinha facilidade na escola, então eu queria o curso mais difícil. E por muito tempo eu fui movida farei o curso mais difícil. E aí, com o tempo, eu comecei a gostar muito. E eu descobri que eu gostava realmente do curso e não só da dificuldade dele, do mérito dele. Que bacana, Leti. E assim, você decidiu isso, foi no terceiro ano, ou foi no segundo ano, ou como é que foi? Você sempre soube que a medicina era mais corrido, mas e aí como é que foi isso? Em que momento? Então, isso foi uma ambiguidade pra mim até o dia de prestar o vestibular, tanto que no ano que eu prestei vestibular uma vez antes de fazer cursinho, né? No meu terceiro ano do ensino médio, eu prestei pra engenharia aeroespacial. Prestei todos os meus vestibulares e prestei pra engenharia espacial. Passei e não quis ir em nenhum, porque no dia que saiu a lista, eu resolvi que eu queria tentar medicina. Então, Você passou no terceiro Sim. ano para engenharia. Que No legal. terceiro ano, eu prestei, até pra USP, prestei engenharia aeroespacial. Não quis vir, porque eu fiquei com aquela sensação de que eu me arrependeria, mesmo gostando muito. Então, foi uma ambiguidade até no dia da lista, no dia de prestar. Pô, que legal. Você realmente queria ir pra não só qualquer lugar, você queria até pro espaço, né? Eu queria ir pro espaço. E é longe. Legal. E bom, e depois que você decidiu ali fazer medicina, como que era a sua rotina ali de estudos no cursinho? Quantas horas por dia, e, enfim, você estudava? Como que você distribuía ali o seu tempo entre matérias e tudo mais? Então, quando eu comecei a fazer cursinho, eu já tinha uma nota razoável, assim, não dava pra medicina. Eu acredito que não dava em lugar nenhum. Mas eu já tinha uma nota razoável. Então eu comecei a mapear quais eram os meus pontos fracos. Eu sempre fui boa em matemática, sempre fui boa em natureza. Eu era muito boa com química e física, mas era péssima com língua portuguesa, péssima. Então eu comecei a mapear os pontos que eu precisava melhorar. E na minha cabeça, não adiantava eu investir tanto tempo em matemática, porque eu ia melhorar, mas eu ia ser mais uma, porque todas as pessoas que prestam medicina são boas em matemática. Não boas, mas elas saem bem em matemática. Logo, eu precisava melhorar o que eu tinha de fraqueza, que era a língua portuguesa. Então, eu comecei a distribuir meu tempo priorizando estudar redação e língua portuguesa. Humanas nunca foi foco, porque eu estudei as bancas que eu estava prestando e não era uma matéria muito pesada, então eu precisava de manutenção. Humanas, para mim, precisava de manutenção, igual matemática. Minha matemática já estava boa, então ela precisava de manutenção. Minha língua portuguesa estava ruim.
E aí eu distribuí o meu tempo priorizando língua portuguesa, redação, e não abandonando matemática porque é muito pesado e a nota é muito alta. E em questão de horas, eu nunca marquei o meu tempo de estudo por horas, porque eu acho que pra mim não é uma coisa que funciona. Eu não distribuía por horas, eu distribuía por coisas que eu tinha pra fazer, por metas. Então tinha dias que eu estudava 1 hora por dia. Tinha dias que eu estudava 15, 16 horas. Porque eu construía a minha rotina de estudo baseado no que eu precisava e no que eu conseguia no dia. Eu sempre fui muito eu aprendi isso muito rápido e eu sou muito feliz porque eu aprendi isso rápido. Às vezes, a gente não consegue ser 100% todos os dias. Não é sobre fazer 100% sobre todos os dias, é fazer o melhor que você consegue. Não adianta eu colocar 50 coisas pra fazer num dia que eu sei que eu não vou conseguir fazer. Porque é normal, nós somos seres humanos e nós temos dias ruins. Então, eu tinha uma meta de, não sei, fazer X exercícios nesse dia. Eu anotava, eu tinha um planner muito bem estruturado sobre quais matérias estudar em qual dia, o que fazer de cada matéria. E eu só levantava quando eu terminava. Se eu terminasse rápido, ótimo, levantava e assistia um filme, ia treinar, ia fazer qualquer coisa. Demorei pra terminar, eu levantava meia-noite, mas eu terminava. E eu funcionava por metas, assim, não funcionava por tempo. Que legal, que legal. E é uma coisa que é difícil, né, ter essa mentalidade quando a gente é tão jovem, né? Mas você, quando eu vi que você falou linguagens, o seu foco foi Enem? Porque você também passou pela FUVEST, né? Quando você fala que você estudava mais linguagens e redação, seu foco nos estudos era mais Enem ou você estudava também para FUVEST? Como que era isso? Então, meu pensamento foi muito estratégico nessa época de vestibular. Eu pensei, eu queria muito medicina na USP. Eu queria exclusivamente a USP de Pinheiros, que eu era birrenta. E eu pensei, existem duas formas que eu posso entrar lá. Eu posso entrar pela FUVEST, posso entrar pelo Enem. FUVEST tem mais vagas, só que são 2 fases e é uma prova difícil. Enem tem menos vagas, mas é uma prova que eu já conheço. O que eu fazia? E essa é uma dica, aliás, uma dica muito boa. Você não estuda pra FUVEST estudando pro Enem, mas você estuda pro Enem estudando pra FUVEST. Estudar pra FUVEST te prepara pro Enem, mas estudar pro Enem não te prepara pra FUVEST. Então, Verdade. eu estudava pra FUVEST. Mas existem alguns pontos que o Enem tem que a FUVEST não tem. Então, eu estudava pra FUVEST, principalmente linguagens, porque as linguagens da FUVEST são muito difíceis. E essa é uma coisa que eu fazia que eu acho que é diferente do que a maioria faz. Eu estudei por questões de segunda fase. Eu estudava pra primeira fase com as questões da segunda, porque eu escutei isso e pra mim faz sentido. Se você consegue fazer questões discursivas de língua portuguesa, você faz qualquer questão objetiva. Qualquer uma. Inclusive as do Enem. Em questão de teoria, eu estudava a teoria da FUVEST, porque ela é mais pesada, mais densa, mais conteudista. Mas eu fazia as provas do Enem. Muitas e muitas e muitas e muitas e muitas. Então, eu me treinei com o modelo de questão do Enem, mas com o conteúdo da FUVEST. Caramba. Me fala uma coisa, você falou que você era boa de matemáticas e naturezas, mas você foi melhor em humanas e linguagens, não foi, né? Enem? Sim. Como é que foi Sim. isso aí? Quantos que você Então, acertou aí? cada matéria, É. o meu primeiro dia acabou, assim, pra quem tinha dificuldade de língua portuguesa, eu fiquei muito surpresa, porque meu primeiro dia acabou sendo muito melhor que o meu segundo dia. Eu fui com 44 questões de linguagens, 42 de humanas, então foram 86 no primeiro dia. E no segundo foi 43 de matemática e 42 de humanas, 85. Só que o meu segundo dia foi bom e foi ótimo, mas não foi bom igual o seu, por exemplo. O segundo dia do Lucas foi impressionante, assustador. Mas o primeiro dia foi muito bom. Não, pô, você fez 171, você fez muito mal. Eu fiz 164. O primeiro dia não foi bacana. Mas, assim, né, não foi bacana, mas considerando tudo que a gente acertou, acho que tá muito bom, né? E me conta, você tinha alguma técnica ou método específico de estudo que você fazia, que você acha que fez muita diferença no seu aprendizado? Por exemplo, você usava flashcards, você usava algum tipo de cronograma, alguma ferramenta específica? Então, eu tenho coisas que eu uso até hoje na faculdade, que são pra mim. Eu tenho 3 pilares de estudo que funcionam, que eu descobri que funcionam pra mim muito bem. Pra quem tá escutando a primeira vez, eu não sei se já acompanha o Lucas há um tempo e conhece os métodos do Lucas. Eu e o Lucas temos um dos únicos pontos em que a gente diverge de estudos. O Lucas é muito tecnológico e eu sou muito analógica. Eu não funciono com nada tecnológico porque eu sou velha, eu sou analógica. Então, os nossos métodos são parecidos, mas os meus são antigos e analógicos e os dele tecnológicos. O que eu fazia? Pra mim, 3 pilares de método de estudo assim que funcionam.
Planejamento. Eu não estudo sem planejamento. Até na faculdade. Eu sento e a primeira coisa é pegar um papel, uma caneta e anotar o que eu vou fazer hoje. Tá, segunda-feira, manhã. E eu anoto matemática, fazer tantas questões, corrigir tantas questões, ver a teoria. História, corrigir tantas questões, lá. E isso eu fazia com todas as matérias. E eu ia riscando tudo que eu fazia. E isso me dava um controle muito grande. Então, por exemplo, no final do meu ano de cursinho, eu sabia quantas questões em número eu já tinha feito naquele ano. Eu anotava por semana, e aí eu somava semanas por mês. No final do ano de cursinho, eu sabia quantas questões eu tinha feito em número. E Aliás, quantos eu lembro... Você lembra disso? Desse o número? número vai assustar as pessoas. No meu ano de cursinho, eu fiz 22 mil questões. 22 mil questões. É que assim, eu não consigo nem tangibilizar isso. Quanto que você fazia mais ou menos numa semana? É porque, por exemplo, isso é difícil de perceber. Mas é um processo progressivo. No começo do seu processo de estudo, você não vai conseguir sentar e fazer 100 questões num dia. E eu comecei a estudar, eu acho bom deixar isso claro. Eu não comecei a estudar como rotina e de uma maneira mais densa no cursinho. Eu estudo muito desde o começo do ensino médio. Então eu já estava treinada. Quando eu cheguei no cursinho, eu já estava treinada. No começo eu conseguia fazer, sei lá, 20 questões num dia. Quando eu passei, eu conseguia fazer 100. Então, depende. No começo do ano, eu sentia que algumas matérias eu ainda precisava ver aula. Isso é uma coisa boa de admitir. Tipo, tem aula que a gente realmente precisa ver. Eu não sou a pessoa que recomenda estudar por questões se você não tiver uma base de conteúdo muito sólida. Tinha matérias em que eu sabia que a minha base de conteúdo era muito sólida. Eu não via uma aula de fração, por exemplo, porque eu sabia que a minha matemática tinha uma base de conteúdo sólida, mas eu assistia todas as aulas de gramática. Todas. Porque eu não podia errar gramática. Não era uma coisa que... Redação, eu não podia errar a competência 1. Era inadmissível pra mim. Então eu assistia todas as aulas de gramática. História. Não era uma aula que eu via com recorrência, porque eu sabia que meu conteúdo era sólido e eu não precisava melhorar tanto. Não ia fazer segunda fase de história. E no Enem eu não ia ganhar muito com isso. Nunca assisti aula. Física dependia da matéria. Biologia, eu via todas as aulas, porque eu precisava de uma base muito, muito boa para fazer segunda fase escrita. Então, e eu fazia cursinho presencial. Então eu só ia pro cursinho nos dias em que eu tinha aulas que eu achava que valiam a pena, né? Não, tá certo, tá certo. Não é tão trivial, né, tomar essa decisão de qual aula que vale a pena e qual não vale, né? A gente precisa aceitar, acertar que às vezes matar a aula é muito mais produtivo que ir na aula. É verdade. Como a gente Meus faz isso na faculdade essa também, é uma né? coisa que os meus professores... sim, na faculdade também. Meus professores de ensino médio, eles riem disso comigo até hoje. Porque eles falam que morriam de raiva, porque tinha aula, por exemplo, pra quem faz cursinho presencial. São 6 aulas no dia. Dessas 6 aulas, tinha 3 que eu queria ver. Nas outras 3, eu sentava no fundo da sala. Meu cabelo sempre foi desse tamanho. Botava um fone de ouvido e ficava fazendo questão no meio da aula. O professor morria de raiva. Mas no final do ano funcionou, então é o que importa. Não, tá certíssimo. Mas então o seu cursinho era presencial. Você fazia presencial, Sim, você ia até lá. presencial. Mas ia só alguns dias, no caso, então. Só alguns dias. Justíssimo, justíssimo. E qual que foi o papel dos simulados na sua preparação, Leti? Você sentiu que eles, enfim, faziam diferença? Você fazia com que frequência eles? Eu acho que pra mim foi o principal ponto, os simulados. Eu esqueci de falar da outra técnica, né, da técnica TDAH. Os simulados. Eu acho que foi um dos 3 pilares que eu tinha falado, simulados. Além da organização, da rotina de organização, o segundo é simulado. Porque eu acho que foi a coisa que mais aumentou a minha nota. O Lucas fala, explanar o Lucas. O Lucas fala que morre de raiva. Eu decorei o padrão das questões do Enem. Eu fiz tantas, mais tantas, mais tantas, que eu decorei o padrão das questões. Então, podia vir qualquer tipo de questão, qualquer uma, que eu sabia o padrão das questões. E isso é uma coisa importante para qualquer pessoa que está prestando vestibular. Às vezes, entender o padrão da prova é mais importante do que saber o conteúdo. Então, como eu fazia? No começo do ano, eu fazia menos. Fazia um por semana. Final de semana, ia lá e fazia uma prova. E corrigia. E nesse meio tempo, eu ia organizando as matérias. Aí, quando foi se aproximando do final do ano, depois de julho, férias de julho ali, eu comecei a inverter essa ordem. Eu fazia mais simulados e via menos teoria. Então, nos últimos 2 meses, o meu estudo era baseado em simulado. Eu estudava as matérias, as questões que eu errava nos simulados. Fiz um simulado, e nisso foi engraçado porque eu comecei a ver as minhas notas subindo. No começo do ano, eu não fazia o corte da medicina para a FUVEST. Não fazia. E aí eu fui fazendo simulados e eu vi a minha nota aumentando
até que eu tinha uma constância, uma linha de 5 simulados em que eu tinha passado do corte. Então, isso me deu uma segurança muito grande. No final do ano, eu estudava assim. Eu errei tantas questões, fiz um simulado no sábado, errei 10 questões. Eu estudava a matéria daquelas questões que eu tinha errado. E isso ia me dando uma segurança muito boa, ia tapando os buracos que faltavam. Eu acho muito importante. Não, e assim, como você já sabe que você fez 22 mil questões, não querendo assustar o pessoal de novo, mas você lembra quantos simulados você fez, assim, ao longo do ano? Em termos de quantos anos anteriores do Enem você fez, da FUVEST, você lembra disso? Lembro. Eu era meio psicopata. Eu falei, né, que eu priorizei a FUVEST no lugar do Enem. FUVEST, eu fiz todas de 2014 pra frente. 10 anos. Né, 10 anos. E é o que eu recomendo. Sinceramente, pra alguém que quer prestar FUVEST, eu não recomendo fazer mais que 10 anos pra trás. Não porque é muito difícil, mas porque a prova mudou muito. Então, eu sinceramente não acho que a FUVEST 2012 vá ser de grande ajuda. Eu faria só 10 anos pra trás. E do Enem, eu fiz muitos primeiros dias e poucos segundos dias, então eu não fiz completo. Os primeiros dias eu fiz todos desde 2016, 8 anos pra trás. E os segundos dias até 2017, 18. Todos. Então na prática você fez mais Enem, né? Se somar, você fez umas 15 provas do Enem. Sim. E umas 10 E de fazia o FUVEST. simulado do cursinho também. Que era, no cursinho a gente fazia SAS e Bernoulli, né? Fiz SAS e Bernoulli. Entendi. Era o material didático lá do cursinho que você fazia. O material era Bernoulli, só que a gente tinha a opção de, se quisesse, fazer os simulados do SAS também. E eu sempre preferi os do SAS. Então a gente fazia os dois. Bom saber, fica aí o insight aí pro pessoal que Pessoal tivesse tá as querendo opções. escolher material. É bom escutar gente que não tá sendo pago pra falar de material. O do SAS é muito bom. É uma recomendação, eu gosto muito. Legal. E bom, vamos falar um pouquinho sobre estratégias de dificuldades. Qual que você acha que foi o seu maior desafio durante a preparação? Teve alguma matéria ou tema que foi especialmente difícil, ou alguma coisa fora de disciplinas, alguma coisa mais da sua vida pessoal? Minha maior dificuldade, com certeza, acho que a dificuldade de todo mundo, dificuldade de todo mundo, é emocional, é manter constância. No começo a gente começa muito empolgado e aí a gente vai ficando cansado. E o cursinho pra mim foi uma época especialmente cansativa, desgastante, emocionalmente desgastante. Eu cheguei no final do cursinho muito cansado, muito, muito cansado. Então eu acho que foi a minha maior dificuldade. Eu era fisicamente cansada e emocionalmente cansada. E eu ia tentando driblar isso com exercício físico, com tirar dias de descanso, com tentar equilibrar essas coisas. Isso pra mim foi muito difícil. Em questão de matéria, eu tinha minhas dificuldades também. Eu acho que são as matérias que são difíceis pra todos, né? Eu tinha muita dificuldade com eletromagnetismo, eu achava difícil demais. Geometria analítica, achava difícil também. Com língua portuguesa, claro. Eu odiava gramática, odiava. Então, pra mim era muito difícil, muito difícil. Mas eu fui consertando isso com o tempo. Entendi. Aí você falou que, enfim, teve esse cansaço muito pesado. Você chegou a pensar em desistir em algum momento? Acho que todo dia. Todo dia eu olhava e falava, não quero mais essa bosta, não quero mais. Eu pensava em desistir todo dia. E aí eu arrumei um jeito de me fazer não querer desistir. Acho que eu já até contei isso em algum lugar, acho que em um vídeo no meu Instagram. Eu tinha no meu celular, o meu papel de parede durante minha preparação era uma tela do Cobra, que tem aqui no complexo do HC, do Hospital das Clínicas. E até hoje é o lugar que eu mais gosto do HC, porque foi o que eu usava. E essa tela foi meu papel de parede por um ano. E toda vez que eu ficava nessa, quero desistir, não quero mais, não quero mais, não quero mais, eu ligava o celular e olhava, e ficava. E lembrava do Grande Sertão Veredas, que a vida quer da gente é coragem. Então, levanta a cabeça, que a vida quer da gente é coragem. E aí eu ia querendo desistir mesmo. Legal ouvir isso. Eu já tinha ouvido falar, eu já ouvi mais alguém falar dessa ideia de colocar no fundo de papel de parede do celular. É ótimo, porque você olha o tempo inteiro. Você olha o tempo inteiro. É uma ótima motivação. Muito boa essa dica. Enfim, me conta também, você usava alguma estratégia, porque assim, imagina que assim, você começou super empolgada, chegou ali mais no meio do ano, começa a bater aquele cansaço, tudo. Quando você chega, tipo assim, da metade pro final, você tinha alguma estratégia específica para revisar conteúdos, ou você só fazia, enfim, exercícios, como você comentou? Tinha, e pra mim, o terceiro pilar daqueles que eu falei, que é uma das coisas mais importantes que eu fiz, que eu recomendo pra todo mundo, e que o Lucas fez muito parecido comigo, de um jeito diferente, mas muito parecido. Eu tinha um caderno de erros, que é o meu xodó até hoje, é a coisa que eu mais amo, matéria de métodos de estudo. Desde o começo do ano, eu sabia da importância de fazer muitas questões.
Mas a importância de fazer as questões não é só pela questão, é por corrigir a questão. Então, o que eu fazia? Eu tinha um caderno. Comecei o ano com um caderno. De uma matéria mesmo, um caderno normal. Todas as questões que eu fazia, elas eram separadas em 3 tipos de erro. Ou eu errei porque eu não sei o conteúdo, ou eu errei porque eu estava desatenta, errei por atenção, sei fazer, mas errei por desatenção, ou eu errei por falta de tempo. Essa por falta de tempo só acontece em simulado. Porque no dia a dia você não faz questão com tempo. Então, o que eu fazia? Questão com tempo no dia a dia? Não fiz. Não fiz. Questão com tempo. Legal. Mas tem quem faça, né? Eu não fiz. E o que eu fazia? Dividia nesses 3 tópicos. Ou atenção, ou conteúdo, ou tempo. Questões por tempo, eu sei fazer. Eu só não fiz porque eu não tive tempo. Logo, eu preciso melhorar meu tempo. Mas eu não ia pro caderno. As questões que eu tinha errado por conteúdo, eu corrigia. E eu sintetizava o que eu tinha errado numa frase. Por exemplo, errei uma questão porque eu não lembrava a data da Revolução Francesa. E aí eu escrevia no meu caderno. A Revolução Francesa foi em 1789. Simples, assim, ó. Errei a questão porque eu não lembrava a data da Revolução Francesa. No caderno eu só colocava um pontinho. A Revolução Francesa foi em 1979. Tá, ia pra outra matéria. Errei a questão de física porque eu não lembro a fórmula de, sei lá, campo magnético. Coloco lá a fórmula, só escrevo puro, a fórmula de campo magnético embaixo da outra, sem separar por matéria, sem divisão, sem nada. Frase curta. Errei em língua portuguesa porque eu não sei o significado de tal coisa. Escrevia lá uma frase curta embaixo da outra, sem divisão. E todo dia eu lia esse caderno. Eu não fazia não era um grande esforço mental, tanto que isso me descansava. Era muito menos cansativo do que fazer uma questão. E eu lia esse caderno todo dia. Eu levava esse caderno pra todo canto que eu ia. Era lugar que você fica parado sem fazer nada. Tipo, fila de mercado, fila de dentista, esperando consulta. Quando eu ia sair no final de semana e não ia ter tempo de estudar, sei lá, vou pra praia. Eu tenho foto desse caderno na praia. Esse caderno andou mais que muita gente. Tô lá sem fazer nada, eu li o caderno. E assim, no começo é fácil ler o caderno inteiro, porque ele tem 2, 3 páginas, 4, 5. No final do ano, o caderno tem 50 páginas. Então eu dividia ele por pedaços, né? No final do ano, meu caderno tinha 50 páginas. E aí eu dividia. Segunda-feira eu vou ler as 10 primeiras páginas, terça as 20, porque assim, chega uma hora que o conteúdo que tá escrito nas 10 primeiras páginas, você já leu ele tanto que ele fica óbvio. Sim. Então você nunca mais erra o conteúdo que você escreveu. O conteúdo que você escreveu de história, que você errou porque você não sabia, você nunca mais vai errar a mesma questão. Existe uma teoria do conhecimento que diz que a gente aprende pelo impacto que o erro tem na nossa psique. Então, você não aprende pelo acerto, você aprende pelo erro. O impacto, e você precisa fazer isso ser importante para o seu cérebro. Você precisa associar o conteúdo a alguma outra sensação. Por exemplo, a sensação da leitura diária, repetidas vezes daquilo. Repetição didática. E o conteúdo que estava naquelas 10 primeiras páginas, que eu errei no começo do ano, eu lembro até hoje. Eu lembro o que está escrito na primeira página daquele caderno até hoje, de tanta raiva que eu passei lendo aquilo. E eu lia ele recorrentemente. E aí, toda vez que eu errava uma questão nova num simulado, eu ia lá e anotava naquele caderno. Então, nisso, eu eliminei as questões erradas por conteúdo. E as questões por atenção também. Por quê? Eu comecei a criar um método pra mim, que eu uso pra mim até hoje, de leitura de questão, que eu também anotava lá. Por exemplo, eu errei essa questão porque eu não li... porque eu marquei uma resposta que era certa, mas que não respondia ao comando. E eu escrevi lá, olhar a questão que responde ao comando, mesmo que ela seja errada. Se responde ao comando, tá certa. E isso me ajudou muito, muito, principalmente com o Enem. Quem conhece Enem, quem faz muito Enem sabe que tem questão no Enem que tem 2 respostas certas. Mas tem uma mais certa que a outra. E você precisa aprender a marcar a questão mais certa que a outra. Eu uso isso muito para exemplo muito claro disso. Quem fez o Enem de 2023, foi o nosso Enem? Foi 2023, 24. O Enem 2023 para entrar em 2024. Teve uma questão do Caetano Veloso, que o Caetano Veloso não acertou. Sim. A famosa questão do Caetano Veloso, que o Caetano Veloso não acertou. Aquela questão tinha 3 respostas certas. Mas só uma das alternativas respondia o que a questão pedia, mesmo que tivessem outras 3 certas. Se o comando falou que o céu é rosa, o céu é rosa. Aceita e segue. Mas essa é uma estratégia que eu recomendo e que eu acho que funciona muito, a do caderno. Eu acho impressionantemente boa. É um Anki, né? É um Anki físico. É engraçado, é muito parecido com o que eu fazia. Mas assim, mesmo aquelas coisas que estavam muito óbvias, você voltava a revisar essa ideia. Sim, porque aí você
ela é tão óbvia, que às vezes você... É tipo quando o conteúdo é muito fácil, você não estuda e erra mesmo assim. Até o Sim. que era óbvio. Eu estudava de novo o que era óbvio. Mas eu acho muito boa essa ideia de anotar os, vamos chamar, pulos do gato, né? Que o pessoal chama. O racional não é, errei pelo conteúdo, né? Mas é os truques que você tem que pensar. Isso para linguagens não é fundamental, né? Fundamental. E principalmente para ciências humanas e linguagens, porque a história é muito grande, não dá pra você saber a história inteira. Mas existem pontos que... Aí, com esse caderno, essa estratégia de Anki/caderno, você começa a descobrir o que cai. Por isso que hoje a gente consegue... O Lucas também tem essa habilidade, a gente consegue olhar e falar, tal matéria não cai. Tipo, a gente consegue olhar os pontos de cada matéria, por exemplo, os pontos da Revolução Francesa que caem em prova e os pontos que não adianta estudar que não vai cair. Porque você começa a ver um padrão nas questões que você faz. Isso é muito bom. Hoje a gente precisa fazer isso mais, sei lá, para estudar sistema endócrino, né? Mas sim, mas é Ainda verdade. bem, ainda bem. Ainda bem, ainda bem. E me conta uma coisa, enfim, como é que foi no dia da prova pra você? Você teve ser ansiosa, ser ansiosa? Você teve alguma preparação especial, algum ritual pra te manter calma? Então, sempre tive. O que eu fiz? Eu cheguei na prova com uma sensação que eu acho que pra quem é vestibulando, é a melhor coisa que você pode fazer. E é o que me lembrava todos os dias também, e é a dica que eu dou pra todo mundo. Você precisa chegar no dia da sua prova tendo a sensação de que você fez tudo que você podia. Não chega, faça no seu dia a dia o suficiente pra no dia da prova você olhar e falar, eu não dava conta de fazer mais. Isso não quer dizer que você foi melhor que todas as pessoas. Não é olhar pras pessoas e falar, eu fiz mais que o fulano. É olhar e falar, eu fiz tudo o que eu conseguia. Então eu tinha uma paz tão grande, porque eu sentei pra fazer a prova e eu falava pra mim, eu fiz tudo, absolutamente tudo que eu dava conta. Eu não conseguiria, meu corpo e minha cabeça não eram fisicamente capazes de fazer mais do que eu fiz. Então, não existe meio que eu tivesse feito mais. Isso te dá uma paz, uma segurança tão grande. E eu tinha tanta certeza de que eu tinha feito tudo que eu podia, que eu sabia que não existia um conteúdo que caísse que eu não soubesse. E se eu não soubesse, ninguém sabia. Isso é um orgulho que você não pode ter na preparação. É um orgulho que você não pode ter diariamente nos seus estudos. Nos seus estudos diários, você precisa saber que você não sabe. E precisa aceitar que você não sabe, pra aprender. Mas no dia da prova você precisa sentar e falar, se eu não sei, ninguém sabe. Porque eu fiz o melhor que eu conseguia. Eu não deixei buraco, eu não deixei brecha. Não existe uma matéria em que eu nunca vi. Então, se eu não sei, ninguém sabe. E quando eu vi uma questão muito difícil, tipo, de matemática, no nosso ano, teve uma questão de juros que era muito difícil. Era uma questão realmente difícil de ser feita, ela demorava muito. Eu olhei para aquela questão e eu falei, cara, eu sei como fazer, eu vou demorar muito para fazer, mas isso aqui não é uma questão fácil para ninguém. Ninguém vai fazer isso aqui com facilidade. Pulei e chutei. E eu fiz isso com muita paz, muita paz. E eu usava antes das provas para me acalmar também. Eu respirava, tinha um sistema de meditação muito bom. Eu faço até hoje um mindfulness, é uma meditação mindfulness, né? Eu parava 5 minutinhos, respirava fundo e ficava, foca agora. Eu focava no agora. É o mindfulness. E eu E você lembrava fazia disso. isso durante a prova? Sim, a um número específico de questões. Porque quando você faz uma prova muito longa, como são as provas que a gente costuma fazer, o VERT tem 90 questões. Enem são 90 questões por dia, né? Então, se você se deixar fazer no automático, vai chegar um número de questão, você vai parar de pensar. E aí começam a surgir os erros por desatenção, os erros por cansaço. E eu não podia me dar o direito de errar por desatenção. Então, a cada 10 questões, eu fazia assim. Eu dividia a minha prova, na verdade, em blocos de 15 questões. Nem sei se isso é um tema pra depois, mas eu dividia a minha prova em blocos de 15 questões. E eu tinha estratégias diferentes. Por exemplo, eu fazia 15 questões de linguagens, 15 iniciais de linguagens, 15 finais de linguagens. A cada 15, eu parava, respirava fundo, bebia uma água, dava uma alongada, no meu lugar mesmo. Fazia mais 15. Aí a cada 15 eu tinha esse processo. Quando eu terminava esse bloco de 15 primeiras de linguagens, 15 finais de linguagens, 15 primeiras de humanas, 15 finais de humanas, que deu 60 questões de uma prova de 90, eu levantava, ia no banheiro, mesmo que eu não quisesse ir no banheiro. Eu precisava levantar, andar, olhar. Eu levantava, olhava. Ficava lá vendo passarinho. Era isso. Vendo passarinho passar, vendo gente andar, ia no banheiro, espreguiçava, tomava uma água e voltava. E aí eu fazia as outras 30 questões que estavam faltando, com esse mesmo processo de respirar a cada 15. E isso me ajudou a eliminar os erros por desatenção. Que é fundamental pro Enem, né? Sim, pro Enem fundamental. É louco, né? Porque os dias de desatenção geralmente acontecem nos mais fáceis, que o TR é muito alto, né? Então, às vezes, Isso é um vale mais a pena perigo. você errar.
exercícios difíceis, porque eles vão valer poucos pontos, mas não errar nenhum, né, desses que são mais Desses fáceis, né? fáceis. Sim. Manter a cabeça focada, mesmo muito cansado. Sim. E você tava muito cansado nas vésperas, não teve alguma história que você não estudou próximo da época do vestibular? Como é que foi isso aí? Chegou uma época que eu falei, eu não consigo mais. E aí eu parei de estudar. Olhei e falei, eu não vou estudar. O nosso vestibular foi em outubro/novembro. De agosto pra frente, eu não estudava teoria nenhuma mais. Não porque eu acho que não seja importante ou porque eu não queria, mas porque eu não dava conta. Então eu fui fazendo uma manutenção. Eu só fazia simulado, só fazia prova. Porque eu sempre achei divertido fazer prova. É meio psicopata, mas eu gosto de fazer prova. Até hoje eu gosto de fazer prova de vestibular. Então, e eu achava a parte mais divertida dos meus estudos, a parte menos cansativa. Gostava de fazer questão. Então, nesses últimos meses, pra não parar de vez, não falar eu não quero mais estudar, eu só fazia uma manutenção do que eu já sabia. E a minha manutenção era essa, era fazer simulado e corrigir questão. Fazer simulado e corrigir questão. Meu último mês de estudo foi só isso. Só fazia questão e corrigia, fazer questão e corrigia. Mas fazer questão, principalmente do vestibular, que é o que importa, é de longe, acho que é a melhor preparação mesmo. Não tem nada que ganha de... E é bom pra cabeça também. Tipo, se você precisar descansar, essa é uma dica boa, assim. Se você estiver muito cansado e precisar de uma semana de break, faz essa estratégia de manutenção de conteúdo. Não precisa fazer 100 questões num dia que você tá tentando descansar. Mas, por exemplo, faz 50 questões num dia, corrige e se dá o direito de, ok, foi, deu. Porque às vezes a gente precisa de semanas mais leves. Principalmente perto da prova, a gente precisa de semanas mais leves. E você teve essas semanas mais leves próximas da prova? Tive, mas isso também depende muito do plano da pessoa. O plano do Lucas de estudo foi muito diferente do meu plano. E eu acho que eu não conseguiria fazer o que o Lucas fez. Eu não conseguiria, tenho certeza. E eu não sei se o Lucas também se adaptaria ao meu estilo. Porque o Lucas fez isso em 6 meses. Eu tive um ano inteiro. Então isso não funcionaria pro Lucas, por exemplo. O Lucas não podia se dar o direito de parar uma semana. Não ia funcionar. Eu não tinha coragem de parar uma semana. Eu não parei nem no... Enfim, já Exato. é Então isso depende muito do seu plano. Depende do quanto tempo você tem e de em que parte do planejamento você tá. No meu estado funcionava. E foi o melhor que eu podia ter feito. Porque me deu uma paz muito grande pra fazer as provas. Mas se o seu plano for tipo do Lucas, 6 meses, mete bala. Não dá tempo de fazer isso, não. Depende muito do seu plano. Sim. E, Leti, me conta uma coisa. Qual que foi a sua reação a ser aprovada? Quando você viu lá seu nome? Como é que foi o momento ali que você recebeu a notícia? Cara, então, isso foi muito engraçado. A nota do Enem, eu sabia que tinha sido boa. Por quê? Porque eu sou desesperada, então eu saí da prova e corrigi. Então, eu sabia que, tipo assim, mesmo que meu TRI fosse ruim, eu ia ter uma nota boa. Eu sabia que eu ia passar na... Mais de Eu sou de... 150 sempre um negócio ruim, né? Exato. Não tinha como minha nota ser ruim. Mas eu sabia que a nota do Enem USP era muito alta. Muito alta. Eu não tinha segurança que eu ia entrar na USP pelo Enem. Mas eu sabia que a minha nota tinha me feito entrar na UFG. Que eu sou de Goiânia, a UFG é Federal de Goiás. Eu sabia que com a nota que eu tinha tirado, eu tava segura com a UFG. Então, ok. Mas na FUVEST, eu tinha certeza de que eu não tinha passado. Certeza de que eu não tinha passado. Então, porque eu ficava muito... Peraí, eu fiquei vamos ver, muito acho que a insegura. Leti caiu. Oiê. Opa, acho que você caiu um pouquinho. Voltou? Foi. Você tava falando que com a sua nota você conseguia passar na UFG, que você era de Goiânia. Sim. Mas eu não tinha certeza sobre o Enem USP. E na FUVEST, que era o vestibular principal que eu tinha prestado, eu tinha certeza de que eu não tinha passado. Porque eu nunca tinha ido pra segunda fase da FUVEST. E eu via as histórias das pessoas e elas falavam, tipo assim, nossa, antes de ser aprovada, eu passei pra segunda fase não sei quantas vezes. E essa era, tipo, a primeira vez que eu tinha passado pra segunda fase. Então eu fiquei, cara, não passei. Não adianta nem olhar. E como eu não queria me desiludir, eu não olhei a lista. A lista saía, eu lembro que era um dia de semana, não sei se era terça, se era quarta, 9 da manhã. No outro dia, no dia anterior, eu fui numa festa de noite, fui dormir 3 da manhã, acordei 11h30 da manhã no outro dia, a lista tinha saído há 2 horas e eu não tinha nem olhado a lista. Eu descobri que eu tinha passado porque eu abri meu WhatsApp e tinha, sei lá, pique 400 mensagens. E eu fiquei, o que tá acontecendo? Eu não entendi. No que eu abro o meu celular, uma professora minha, meio-dia, eu lembro disso até hoje, que a Ciana me ligou, meio-dia, Letícia, você viu a lista? Eu, não. Você viu que você passou? Eu, não vi que eu passei. Não, e nisso me deu um desespero, porque não é possível. E aí eu fiquei feliz demais, eu quase entrei em surto. Eu acho que foi um dos meus dias mais felizes até hoje.
Foi uma sensação de, tipo, acho que o Lucas sentiu isso também, eu consigo qualquer coisa no mundo. Você sente uma sensação de que qualquer coisa que você quiser de verdade, você consegue. Quando dá certo, é a sensação de, meu Deus, eu consigo ir na lua se eu quiser. Você fica muito, muito, muito feliz e realizado. Então, pra mim, foi um dia especial, foi um dia muito feliz. Dia preocupante, assim, no final do dia eu tava preocupada, porque eu sabia que minha vida ia mudar de cabeça pra baixo. Tipo, ia capotar, e ela realmente capotou, minha vida capotou. Mudou muito, mas eu tinha... É como se... Pra quem gosta de sitcom, assim, de série de sitcom, é como se tivesse acabado uma temporada e começado outra. Acabou uma temporada de Friends ali e começou outra. E foi esse dia. Foi o dia que acabou a temporada da minha vida de Goiânia e começou a temporada da vida de São Paulo. E foi até hoje um dos dias mais felizes que eu vivi. Mas eu tô achando que é mais final de temporada Game of Thrones, porque ela acaba muito lá em cima, né? O Friends ainda acaba morninha, né? Caramba, Ela acaba passei muito... agora, né? Pra onde eu vou, né? Exato, e Vou pra São agora... Paulo. Sim. E me fala uma coisa, agora, assim, tentando trazer algumas dicas aqui para os outros estudantes, se você pudesse, né, dar um conselho, só um conselho, para quem está se preparando para o Enem ou para a FUVEST, qual que você acha que seria? Único conselho? Tá. Como eu já falei de estratégia de estudo, eu não vou dar um conselho de estudo. Eu vou dar um conselho que, nisso eu tenho certeza que o Lucas concorda comigo. Desistir não é uma opção. Desistir não é uma opção. Mudar de ideia, sim. Mudar de ideia, às vezes, é uma opção. Desistir, não. Eu não seria feliz. Eu tenho certeza que eu teria passado em faculdades mais fáceis, se eu quisesse, com menos tempo. Eu teria com menos sofrimento, com menos esforço. Mas eu não teria sido tão feliz quanto eu sou aqui. Hoje em dia, eu sei que essa foi a melhor escolha que eu poderia ter feito. E eu não tinha ideia. Eu podia ter ficado em Goiânia. Mas vir pra cá foi a melhor escolha que eu fiz. E durante o processo, você vai parar e vai tentar e vai pensar em desistir várias vezes. É normal. Só que tem um poema do Fernando Pessoa, de um dos livros que caiu na FUVEST, aliás, do nosso ano. Quem quiser passar além do bojador, posso te passar além da dor. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Tudo vale a pena. No final, tudo vale a pena. Só passa além dessa fase ruim quem não desiste, quem suporta a dor. Então, a maior dica que eu posso dar é suporte a dor. Suporte a dor porque vai passar. Vai passar, tudo passa. E vão vir os melhores dias da sua vida. Legal, pô. Esse é acho que talvez é o meu poema favorito também. Mar português. Mar de Portugal. Quanto do seu salto, lágrimas de Portugal, é muito bom. Quanto dos seus legal. sucessos são lágrimas dos anos de cursinho. Exatamente. E assim, para uma pessoa já que tá começando do zero, assim, e que acha que não tem chance de passar, o que você falaria para essa pessoa? Todo mundo tem um começo. A academia é muito bom pra ver isso, né? Treino é muito bom pra ver isso. Você não começa a academia forte. Você não começa conseguindo pegar muito peso. Mas todo mundo tem um começo. Tudo tem um começo. E a diferença das pessoas que conseguem e as que não conseguem é só quem não desistiu no processo. Então, respeite o seu processo. Não se compare. Mesmo que isso seja quase impossível em matéria de vestibular, não se comparar com outras pessoas, não se compare. Que você tem as suas facilidades e as suas fraquezas e as suas forças. E quando você entrar na faculdade, você vai ver isso. Existem talentos e inteligências muito diferentes. E talvez o que você está se achando burro hoje porque você não consegue, não é burrice. É uma distribuição diferente de inteligência. Você pode ter inteligências muito diferentes, e isso vai te ajudar na hora da prova, mas você não vai conseguir começar do mesmo lugar que todas as pessoas. As pessoas não começam do mesmo lugar, elas não têm acesso às mesmas oportunidades. Então faça o melhor que você puder nas condições que você tem. Não é todo mundo que começa tendo grana, não é todo mundo que começa numa escola boa, não é todo mundo que começa tendo facilidade com uma matéria. Então, a melhor dica que eu posso dar pra quem tá começando agora, faça o melhor que você pode nas condições que você tem. Reclama menos e faz o melhor que você pode nas condições que você tem. E com o tempo as condições mudam, elas melhoram ou pioram, mas você tem que adquirir essa habilidade de adaptação. Fazer o melhor que é possível nas condições em que eu tô. E talvez isso faça o seu processo durar mais. E tá tudo bem. Tá tudo bem, cada um tem um tempo. Mas nas condições em que você está agora, faça o melhor que você pode. Sim. E teve uma coisa que você falou aí no meio da sua frase que eu acho genial, que é uma das que eu mais defendo, que é não se comparar com as outras pessoas. O que é muito difícil. É impossível, é muito difícil. É muito difícil, principalmente quem faz... Eu tive a vantagem de não fazer um cursinho presencial, fiz online. Então não tinha pessoa, né, falando, tirei tanto no simulado.
Mas é muito difícil, ainda mais com rede social hoje em dia. Pô, a primeira coisa que você vê agora, saindo as notas aí dos aprovados, pessoal, fiz tanto neném, até, pô, olha, você 170, e o pessoal olha e fala, eu nunca vou chegar nisso. É muito difícil, né? E, por Mas, exemplo, sempre vai ter cara no seu cursinho, ou sei lá, na sua escola, que passou direto do terceiro ano com 17 anos. E você vai ficar, não é possível, não é possível. E essa é uma coisa que eu vivi. No meu último ano de cursinho, como eu já estava muito preparada, eu fui essa pessoa da comparação, do nossa, a Letícia fez não sei quantas. Mas no meu terceiro ano do ensino médio, eu tinha amigos que passaram direto pro ITA, no terceiro ano. Então, eu não era ninguém. E aí eu me comparava com essas pessoas e eu ficava, meu Deus, eu sou burra. Então não se compare. Não se compare, pelo amor de Deus. Segue o seu a gente, caminho. a gente só tem que ser melhor do que a gente estava antes. Eu gosto de brincar que a única coisa que a gente tem que ser melhor é que o corte do vestibular, né? A luta é Sim. só contra a gente, né? Não tem concorrência. Quem E passa em até, primeiro e quem passa em último estuda na mesma sala. exatamente. E eu tenho uma coisa que eu percebi, foi que eu lembro quando eu tava me preparando, tinha um cara que era esses gurus, assim, né, de ajudar a passar no vestibular. E aí eu lembro que ele falou que ia fazer medicina, né? Aí eu falei, meu, como que eu vou competir com um cara que eu vejo vídeo pra aprender com ele o que eu tenho que fazer pro vestibular, né? Então, olha o nível do pessoal que tá prestando. E esse cara não passou e eu passei, né? Então pra você ver como, às vezes a gente olha umas pessoas, aí vê um simulado cara, acha que, né, que é ele que vai passar, e não é verdade, né? No dia lá, Fofoquinha de muda tudo. vestibular aqui. Tinha uma pessoa que eu acompanhava nas redes sociais, na época que eu tava me preparando, que era uma blogueira, assim, de vestibular, e eu acompanhava, e eu vivia mandando pergunta pra caixinha de pergunta dela e tal. E aí eu descobri que ela tava estudando pro mesmo vestibular que eu, da FUVEST. Eu falava, putz, lascou, essa menina vai pegar minha... Ela vai entrar e eu não vou. Se eu tô, tipo, seguindo ela e achando que ela é foda, ela vai passar e eu não vou. Saiu a lista do vestibular. Eu estudo na mesma sala que ela hoje em dia. Então, às vezes, as pessoas em que você se espelha nem são tanto assim. Então, você é mais que você acha que você é. É muito verdade, isso é muito verdade. Ele tem que confiar na gente antes, né? Tem que ter Sim. esse lado antes, né? E, Leti, bom, vamos concluindo então. Me conta aí quais que são os seus planos aí como estudante da medicina da USP. Agora, isso é uma coisa que depois que eu passei, eu comecei a priorizar muito. Na época do vestibular, a gente esquece muito da gente. Então, depois que eu entrei na faculdade, uma das coisas que eu entendi que são mais importantes pra mim, pra ser uma boa profissional, além de pessoa, pra ser uma boa profissional, é não esquecer de mim. Eu tô lutando todo dia pra não esquecer que eu sou uma pessoa, que eu não sou uma máquina, que eu não nasci pra ser melhor que todo mundo. Então a gente perde, quando a gente entra na faculdade, a gente perde essa competição maluca de querer ser melhor que todo mundo o tempo todo. Metas de estudo, além, claro, da formação e da matéria de aprender realmente. Uma meta que eu tenho daqui pro final da faculdade é conseguir continuar não esquecendo quem eu sou. Porque isso mantém a gente feliz e isso faz da gente pessoas melhores. E pessoas melhores são profissionais melhores. E aí a gente consegue ter mais empatia e mais amor pelas pessoas, e mais amor pelo curso, e mais amor pelas matérias. Isso faz de nós pessoas melhores. Então a minha tentativa, não só na faculdade, mas na vida inteira e na profissão, é ser uma médica que não esquece que eu sou Letícia. Ser uma médica que não esquece que eu gosto de fazer as coisas que eu gosto de fazer. Além de aproveitar muito a graduação e as oportunidades que ela tem, porque é a USP, a USP é a USP. USP é USP. Mas acho, as faculdades de medicina no geral, né? Tem uma vida muito incrível depois que você passa, né? Sim, a vida vale a pena Vestibular. depois que você passa. E você quer deixar alguma mensagem final aí para inspirar os ouvintes do podcast? Eu vou deixar a que deixaram pra mim, que eu já falei aqui, eu já falei pro Lucas várias vezes, eu já falei pra todas as pessoas. E é bem simples, na verdade. É a parte do Grande Sertão, do Guimarães. Que a vida quer dar a gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser alegre a mais. Alegre no meio da alegria e ainda mais alegre no meio da tristeza. A vida é assim, esquenta, depois esfria, aperta, depois afrouxa. Se entristece, depois se alegra. E isso foi o que me motivou e o que me segurou, e eu acho que é o que pode segurar as pessoas que estão passando por isso agora também. Dias ruins passam, eles vêm e eles passam. A alegria, ela vem e ela passa. A habilidade mais importante que você precisa aprender é ter coragem. Em qualquer coisa na vida. Qualquer coisa. Qualquer objetivo. A única coisa que pode te levar mais longe do que você já foi até agora é coragem pra tentar. Tentar até o que você acha que você não consegue. Todas as vezes que você pensar em desistir ou que você pensar em se contentar com alguma coisa menor do que o que você sonhou, coragem. As pessoas corajosas vão muito mais longe.
Eu acho que essa é a coisa mais importante que eu posso deixar para os ouvintes do podcast. Que lindo, hein? Declamando o Guimarães. Tá Isso porque vendo? linguagem era seu ponto fraco, né? Isso que eu não gostava de linguagens. Nada como um ano de cursinho pra mudar isso. É. E, Leti, tem algum lugar onde as pessoas podem te acompanhar, te seguir sua jornada, que você gostaria de compartilhar? Sim, eu tenho um perfil no Instagram, que eu acho que é um bom lugar para acompanhar. Peraí, eu tô esperando a interrupção do barulho da vizinhança. Não dá pra ouvir nada. Não? Caralho, Não. eu tô escutando ao passo. @letsomelo é meu Instagram. E por lá eu posto umas dicas de estudo e é um lugar bom pra acompanhar a jornada. Legal, muito bom. Bom, obrigado, Leti, por compartilhar sua história. Declamar em Guimarães agora, no finalzinho, que foi lindo. E tenho certeza que vai inspirar muita gente aqui que tá nessa caminhada. Bom, brigadão, viu? Eu que agradeço, Luquinhas. Um prazer sempre. Muito obrigada. Beijos no coração. Até mais.